135.800.000 brasileiros voltam às urnas neste domingo para o segundo turno das eleições. Além da disputa para a presidência da República, haverá nova votação para governador em 8 estados e aqui no Distrito Federal. As regras são as mesmas do primeiro turno. É permitido levar cola com o número do candidato, não pode fazer boca de urna e o eleitor terá de levar um documento de identificação com foto para poder votar. Sobre esse assunto a gente vai falar com a Luana Karen. Luana, bom dia. Parece que a preocupação agora nesse segundo turno é com o número de abstenção que pode aumentar, né? É isso mesmo, Catiúcia, bom dia. Hoje é dia do servidor público e em alguns estados o feriado foi transferido para segunda-feira, como é o caso do Rio de Janeiro, que tem o maior número de servidores públicos do país. Aqui no Distrito Federal, o feriado também foi transferido para segunda-feira. A preocupação de alguns candidatos é que esse feriadão prolongado, já que terça-feira também é feriado de finados, aumente a abstenção nas urnas e prejudique o resultado da votação. Aqui conosco no estúdio do Repórter Brasil, o diretor-geral do TRE do Distrito Federal, Fábio Lima. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Lu. De que modo um grande número de abstenções pode prejudicar a eleição? Na verdade, a abstenção em si não compromete o processo eleitoral. Ela pode eventualmente prejudicar um ou outro candidato, desde que o grupo de eleitores que se abstenham de votar tem uma preferência por um ou outro candidato. Agora, o processo eleitoral em si não é comprometido. Quer dizer, se a maioria dos eleitores não for às urnas, a eleição não é anulada? Não existe um prejuízo para a eleição propriamente dita. Agora, doutor Fábio, a gente acabou de ver aí o caso do Jader Barbalho, que foi indeferido, o recurso dele no STF contra o Ficha Limpa, e o advogado dele dizendo que se os votos deles forem considerados nulos, a eleição tende a ser anulada. Então, o voto nulo anula ou não anula uma eleição? Esse tipo de voto nulo, eventualmente, pode anular uma eleição. A gente tem que fazer uma diferença entre o voto nulo, aquele que o eleitor depositou a confiança no candidato e, por algum motivo, esse candidato foi retirado do processo eleitoral. Esse voto nulo, ou seja, anulado a posteriori, ele pode levar a uma segunda eleição, eleição suplementar. Agora, aquele voto que chega nulo ou em branco na urna eletrônica, ele não entra para o cômputo de votos válidos e, portanto, não surte efeito nenhum para o processo eleitoral. Vamos lembrar que os votos dos eleitores do Jader Barbalho eram votos válidos ou então apurados em separado, poderiam se tornar válidos desde que validada a candidatura dele. Ok, então quer dizer que 50% de votos brancos e nulos intencionalmente não anulam a eleição? Não anulam a eleição. Bom, o Repórter Brasil foi às ruas ouvir as dúvidas dos telespectadores. Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Rosângela, sou vendedora. Eu gostaria de saber, quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno? Pode votar perfeitamente. Na verdade, você tem 60 dias a partir do primeiro turno para justificar. Esse prazo não passou ainda. Você pode se dirigir à sua sessão eleitoral e votar normalmente e depois procurar a Justiça Eleitoral para justificar em relação ao primeiro turno que você não votou. Agora, doutor Fábio, há a possibilidade de as sessões eleitorais do primeiro turno terem mudado de local, de endereço no segundo turno? Não houve modificação de sessões eleitorais. O eleitor pode se dirigir à mesma sessão. Ok, vamos à próxima pergunta. Antônio de Assis é artesão. Quantas vezes o eleitor pode justificar o voto na urna? Antônio, na verdade não existe limitação para a quantidade de justificativas. Sempre que o eleitor não puder comparecer a um processo eleitoral, a uma votação, ele pode se dirigir tanto no dia da eleição, no local em que ele estiver, procurar um posto de justificativa, ou então 60 dias após o processo, a eleição, fazer essa justificativa. Não existe limitação. Agora, doutor Fábio, se o eleitor votou no primeiro turno, ou então justificou a ausência, e ele não puder votar no segundo turno e não puder também justificar a ausência, ele tem de fazer isso? São duas eleições separadas? São. Assim, a legislação eleitoral, ela considera por pleito. Pleito é cada vez que o eleitor é obrigado a se dirigir à sua sessão eleitoral. Então, uma eleição de 2 turnos são 2 pleitos, então seriam 2 justificativas. Né? Agora, no caso do eleitor que não se justificou dentro do prazo, nem no dia da eleição, nem dentro do prazo, ele tem de pagar uma multa, não é isso? Exatamente. Ele paga uma multa por não ter cumprido o seu dever de votar e por não ter cumprido o dever de justificar dentro do prazo. É uma multa pequena, a gente sabe disso, mas ele tem que pagar a multa. Ele tem que procurar o TRE. Procura o cartório eleitoral, o cartório eleitoral vai emitir uma guia de recolhimento desse valor, ele se dirige aos bancos credenciados para receber esse pagamento e resolve o problema dele. Ok, vamos à próxima pergunta. Meu nome é Amanda, sou vendedora. Gostaria de saber se o voto do trânsito vale para o segundo turno. Amanda, o eleitor que optou por votar em trânsito, ele se manifestou tanto em relação ao primeiro e ao segundo. Então, assim, vale para os 2 turnos, na verdade.
Quem vai votar em trânsito no segundo turno já fez a sua inscrição, já sabe qual é a sua sessão eleitoral. Se não sabe, procure o site do TRE ou do TSE para identificar o seu local de votação. Agora, doutor Fábio, o eleitor que votou no exterior no primeiro turno também vai poder votar agora no segundo turno? Com certeza, continua a mesma coisa. Ok, vamos à próxima pergunta. Meu nome é Priscila, sou estudante. Eu queria saber como fica a ordem dos candidatos na urna no segundo turno. Bom, Priscila, primeiro lugar governador, em segundo lugar presidente. São os dois cargos aqui no Distrito Federal. No Brasil, né, quem não tem eleição para governador é só presidente. Pode levar cola também se o eleitor Pode preferir, levar né? cola à vontade. Aliás, é até bom que leve para evitar qualquer tipo de atraso. E a votação agora também deve ser mais rápida, né, doutor Fábio? A gente espera que sim, né? Diminuiu bastante a quantidade de opções para os eleitores, então ficou mais fácil o processo. Ok, vamos à próxima pergunta. Meu nome é J. Pingo. Sou jornalista e produtor cultural. A minha pergunta é: nas cidades onde não existe horário de verão, o horário de votação é diferente do horário de Brasília? Olha, o que vai acontecer? A divulgação e o horário de votação são situações diferentes. A votação ela começa sempre às 8 horas da manhã, tá? Então, às 8 horas da manhã da sua cidade, com horário de verão, sem horário de verão. Agora, a divulgação dos resultados é que a gente tem que observar que vai haver uma diferença. Para o cargo de presidente, ele só começa às 17 horas do horário do Acre, para presidente, que é o último estado a terminar, né? Tem 2 horas de diferença. Agora, nas demais localidades, é 17 horas do horário de Brasília. Quer dizer, tá os locais onde vai ter segundo turno para governador, exatamente. vai ser é 17 horas do horário de Brasília. Ok, e como será feita, doutor? A gente já viu a apuração das urnas, vai ser feita toda aqui em Brasília pelo TSE, inclusive nos estados onde tem segundo turno? Bom, para cada pleito existe uma apuração diferente. Para o cargo de governador é feita no TRE do DF. A gente é que faz a totalização aqui e divulga, encaminha o dado para o TSE naturalmente. Agora, para presidente da República, os dados são totalizados no TSE. Ok, doutor Fábio, obrigada pela sua participação Obrigado. aqui no Repórter Brasil. E os candidatos têm só até hoje para fazer comícios e reuniões públicas. Já amanhã termina a propaganda política no rádio e na televisão. Catiúcia. Obrigada, Mano. Obrigada, doutor Fábio.